Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Para nós sempre é motivo de alegria e satisfação podermos estar na casa do Senhor para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A esse Deus Todo-Poderoso que nos deu a salvação, que nos proporciona a oportunidade e a graça de podermos estar na sua casa. E hoje, com mais alegria ainda, podemos participar do banquete, da mesa do Senhor, a Santa Ceia. Amém? Se você possui uma Bíblia aí, abre comigo no Salmo 46. Irmãos, o que eu vou dizer aqui agora não é religiosidade, mas é experiência. Quem achar pode ficar de pé, por favor. Esse Salmo 46, uma certa vez eu estava em guerra de madrugada e não sabia o que fazer. De repente o Espírito Santo de Deus me disse: Salmo 46, recita o Salmo 46. E como eu praticamente sei ele de cor, eu recitei o Salmo 46. Na hora, querido, houve aquela calmaria, aquela paz, aquela glória tremendo. Então eu vou começar a recitar o Salmo 46. O Salmo 46, como eu disse, não é religiosidade. É um salmo que Deus deu para mim, como Ele pode dar outro salmo para você, outra palavra numa ocasião, numa oportunidade que você necessita. Uma coisa é importante você saber, que a palavra de Deus, ela é poderosíssima. Às vezes nós possuímos uma Bíblia, lemos a Bíblia em casa, no culto, e achamos que, que maravilha, é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela é poder, ela é vida. Fala comigo, a palavra de Deus, ela é poder, ela é vida. Então ela traz vida, ela traz poder, ela traz vitória para todos nós, amém? Por isso eu quero ler o Salmo 46, para que você possa aí meditar nessas palavras do Salmo 46, amém, queridos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os fins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Uma salva de palmas para esse Deus que é digno, aleluias, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, aleluias. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Se esse Deus está com você nesta noite, você vai simplesmente agradecer agora por estar aqui, amém? Amado Pai, te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez
podermos estar na tua casa, para juntos glorificarmos o teu nome e exaltar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, aqueles que não chegaram, que eles possam, ó Pai querido, ser abençoados, Senhor, nesta caminhada. Ao chegar nesta casa, o teu nome também será glorificado através de cada um dos irmãos. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, ó Deus, por esta palavra, eu te agradeço por este culto, te agradeço, ó Pai querido, pela Santa Ceia, do qual nós iremos participar nesta noite. Que a graça do Senhor, a comunhão do teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Uma salva de palmas do Senhor Jesus. Assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a este local onde nós adoramos ao Senhor, onde nós temos a oportunidade e o privilégio dado por Ele mesmo de poder quebrantar o nosso coração, ouvir a sua voz e oferecer a Ele tudo, porque tudo Ele deu por nós. A palavra de Deus diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, nem o filho, Ele deu tudo no filho, tudo, se esvaziou. Será que com Ele não daria tudo? Será que com Ele nós não teremos tudo? Então, amados, é entender que tudo é dEle, por Ele, para Ele. Toda a glória pertence a Ele. Então, nós temos esse entendimento e por isso nós adoramos e derramamos o nosso coração diante dessa palavra, diante desta fé que nos leva sempre além na sua presença. Marcos capítulo 10, o versículo 21 e o 22. A palavra de Deus diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro
terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O versículo 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Obrigado, meu Deus, esta é a tua palavra. É o Senhor quem nos ensina, é o Senhor que fala conosco. É o Senhor quem nos dá a direção, a visão, o entendimento e a sabedoria. Que o nosso coração esteja pronto para te ouvir. Que o nosso coração seja o lugar onde esta palavra ficará guardada, para que a nossa vida seja conduzida por ela. Todos os dias, que nós possamos aprender com o Teu Espírito, que conhece profundamente cada um de nós. E somente Ele pode nos guiar como um filho de Deus, guiados pela mão, pelo Teu olhar, sempre sendo ensinados diariamente pelo Teu Espírito Santo. Todos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus é viva, nós já ouvimos aqui o pastor Paulo falando. A palavra de Deus é viva, é uma espada, diz o texto bíblico, a gente conhece, que penetra até a divisão da alma e do espírito, discerne os pensamentos e a intenção do coração. Você sabia que a gente não conhece a intenção do nosso coração? E muitas vezes nós estamos caminhando como se a intenção do nosso coração fosse a melhor possível. Mas somente a palavra de Deus é que vai trazer entendimento sobre isto. A palavra de Deus, ela fere a nossa mente, fere a nossa alma, fere o nosso entendimento humano, para que o nosso coração possa ser revelado. Revelar o coração pela palavra. Então, amados, quando a gente senta nesse lugar para ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar preparados, porque jamais voltaremos sem ser tocado por ela. Jamais voltaremos sem ter o entendimento que ela vai produzir através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O nosso coração, que é tão frágil, e ele acha que pode, ele acha que sabe. Somente a palavra de Deus vai dizer para ele, porque só assim, quando o nosso coração recebe esse entendimento e a gente vive aquilo que recebeu, é que a nossa vida será transformada. Caso contrário, a gente vai continuar mesmo. No nosso padrão, no nosso julgamento, estamos acima da média. Participamos de cultos, tomamos ceia, somos até dizimistas. Então diz assim, olha, eu estou bem, é o nosso coração que diz. Eu vou na igreja, deixe quantas pessoas que não vão? Quantas pessoas que não participam de nada? Eu sou melhor. Estou no culto, estou participando. Mas a palavra de Deus vai mostrar para nós que carregamos em nós uma cegueira, que somente o Espírito pode
abrir. Que somente o Espírito pode abrir para que a gente veja o que é real no mundo espiritual. Porque muitas vezes o julgamento que nós fazemos é aqui, em nível humano, a respeito de nós, não é verdade? Mas o nosso modelo, queridos, apresentado pela Bíblia, não é humano. Já foi humano, ele é humano, mas na verdade ele é Deus, Cristo. O modelo que nós precisamos viver é de um humano perfeito, do Cristo que viveu nessa terra, que pisou nessa terra. A Bíblia diz, um como nós, um humano, mas que na verdade é Deus. E não pecou. Ele pode nos ajudar em nossas fraquezas. Ele pode fazer de cada um de nós um vencedor, assim como ele venceu. Só que nós não damos conta, amados, de quanto somos enganados por nós mesmos. Eu quero ler um versículo com vocês. Jeremias 17, o versículo 5 ao 9, diz assim: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos e desertos da terra, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Amado, sem o confronto da palavra em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, melhor dizendo, nós não nos conhecemos. Somos pessoas desconhecidas para nós mesmos. Nós não sabemos a capacidade que temos para fugir de Deus, para se desviar da verdade, para dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Sem a palavra ferir a mente, o coração, nosso coração continua sendo enganoso. A palavra está dizendo, quem o conhecerá? Quem? Quem conhece a si mesmo? Quem conhece a maldade do nosso coração? Então esta palavra do Senhor é a única que vem como uma espada, separando, cortando, fazendo divisão da alma e do espírito, para que eu entenda o que é carnal, o que é de mim mesmo e o que é de Deus, para que eu saiba discernir, para que eu saiba comparar o que é espiritual e o que é humano. Somente a palavra de Deus pode, e Jesus fazia isso sempre, queridos. Jesus, desde o Sermão do Monte, a palavra que sai da boca de Jesus é um confronto à religiosidade da época, aos fariseus, aos saduceus, que estavam ali de alguma maneira se julgando, o coração deles julgando que eles eram os melhores crentes, por serem filhos de Abraão, por serem da geração eleita.
eles se julgavam melhores. Mas a palavra de Deus, que saía da boca de Jesus, era uma espada, e partia direto para a mente deles, para fazer eles pensar o quanto eles estavam vazios, o quanto eles não carregavam a unção que Deus derramou sobre Abraão, o pai deles. Quanto eles estavam vazios da realidade dos céus. Eles acreditavam que por serem geração de Abraão, estava tudo bem com eles. Mas o Senhor Jesus mostrou que até das pedras, Deus poderia suscitar filhos a Abraão. E que não era esse tipo de entendimento que Jesus estava trazendo para o coração deles. Jesus, ele, certa vez, no capítulo 8 de João, por exemplo, ele é trazido até ele uma mulher que foi pega em adultério. E vem aquela turma, dizendo: essa mulher foi pega no ato, a lei diz para apedrejá-la. O que o Senhor diz? Jesus se abaixa, escreve na terra e diz: aquele que não tem pecado, olha o confronto, aquele que não tem pecado entre vocês, seja o primeiro a tirar pedra. Ferindo, esta palavra veio ferir a mente deles, veio fazer eles pensar, veio fazer eles olharem para eles mesmos. Irmãos, a palavra é para isso. A palavra é para fazer a gente se ver. O que eu estou fazendo? O que eu estou oferecendo a Deus? Como tem sido a minha vida? Quem não tem pecado, seja o primeiro. E eles fizeram a reflexão, aquela palavra como um martelo, sabe, tinindo no ouvido deles, fazendo com que eles vejam. E os mais velhos foram os primeiros a se retirarem. É que nenhum mais ficou. Outra vez, chegaram em Jesus e fizeram também uma pergunta: é lícito pagar tributo a César? Jesus disse: por que vocês me tentam, ó hipócritas? Traz uma moeda. Quem é que domina sobre vós? Quem é que domina sobre vós? É César. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A palavra que saía da boca de Jesus deixava eles sem resposta. Não tinha mais discussão. Porque a palavra que sai da boca de Deus é aquela que move o nosso coração em um entendimento de cura. Aceitamos ou não aceitamos? Esta é a nossa reflexão aqui nesta noite, queridos. Jesus sempre utilizou a sua palavra, porque ela é viva. Ele é a própria palavra. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vocês,
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O texto que nós lemos do jovem rico é bem parecido com tudo isso. Porque note que ele se julga perfeito. Ele se julga alguém que não tem problema. Ele apenas procura Jesus, se prostra aos pés de Jesus, elogia como alguém perfeito. E diz: olha, bom mestre, eu farei para herdar a vida eterna. Ele queria aplauso, ele queria que Jesus, opa, não precisa fazer nada. Você já é o exemplo da eternidade. Você é perfeito. E ele diz: olha, eu faço isso, faço aquilo, eu pratico as obras, eu pratico a lei, eu faço de tudo certo, eu faço tudo correto. Não tem nada errado comigo. No versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Esse falta-te uma coisa é a espada. É a espada separando. É a espada cortando. Falta uma coisa, sempre falta uma coisa. Estamos precisando entender isso. Que o amor de Deus não muda. O amor de Deus continua o mesmo. O amor de Deus é perfeito. Mas nós somos enganados na nossa maneira de entender o quanto nós amamos a Deus. Porque na maneira como ele diz, como ele elogia, como ele diz servir e servir os mandamentos, cumprindo, dá uma impressão assim que ele ama Deus sobre todas as coisas. Mas é o coração enganoso, que precisa ser tratado. Falta-te uma coisa: vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e siga-me. É aqui que a coisa pega. Porque no nosso relacionamento com Deus, se o velho homem persistir em viver, ele vai sempre nos separar da graça do Senhor. Se o velho homem continuar vivo, se nós não crucificarmos o velho homem na cruz, a carne, como diz o texto de Efésios, de Gálatas capítulo 5. Se o nosso velho homem não for crucificado, ele vai nos incomodar, ele vai nos atrapalhar. E nós tornamos pessoas religiosas, mas não íntimas de Deus. É uma diferença muito grande em vir na igreja, como muitos vêm, participar, mas não conhecer a Deus. E muitas vezes a nossa oração são pedidos de quem não sabe quem Deus é. Porque quando nós conhecemos quem Ele é, a gente não tem coragem de pedir mais nada. Sabia disso? Quando você conhecer quem Ele é, você para de pedir. O teu relacionamento com Ele é para conhecê-lo. Porque a Bíblia diz: se nós, durante os anos que a gente ficar aqui nessa terra, a gente vai conhecer só em parte. Só em parte. Então, amados, por que gastar tempo pedindo coisas? Mas nós devemos pedir: Senhor, revela-te a mim.
Espírito Santo, me mostra quem é o Senhor. Eu quero entrar na profundidade do teu amor, da tua bondade. E quando você está orando, Ele está conhecendo o teu coração e vendo o que você precisa. E quanto você está pedindo para Ele se revelar a você, Ele está dizendo, Ele precisa de algo. E os céus começam a se mover ao teu favor. Sem você pedir, aquilo que faltava, Ele está sendo completado, porque você o conhece intimamente, profundamente, e sabe quem é o Senhor, o teu Deus. Jesus não queria os bens do menino, do moço. Jesus só queria o coração dele. Jesus só queria que o coração dele fosse entregue, porque enquanto nosso coração não é do Senhor, ele continua sendo idólatra. Sabia disso? Enquanto teu coração, o meu coração, não for inteiramente do meu Deus, do seu Deus, ele continua amando tudo que ele acha, que ele pensa que tem algum valor. Carro, cavalo, casa, coisas. Ele ama tudo isso. Um coração idólatra. E o pior é que ele não percebe. O pior é que quem tem esse coração desse tipo, dessa maneira, ele não percebe que ele é um idólatra. Que o coração dele está apartado do Senhor. E falta intimidade de verdade. Ele é apaixonado por coisas. Se acontece alguma coisa, ele reclama o mês inteiro. Porque aquilo não deu certo, porque ele não merece aquilo, porque isso, porque que Deus deixou. É uma reclamação infinita, porque o coração dele não é do Senhor. Então quando nós oramos, Senhor, revela-te a mim, eu quero te conhecer, Senhor. Ele tem o maior prazer em se revelar profundamente naquele que o busca. Aquele que o busca encontra. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus. Então aquele moço, a palavra diz que ele se retirou triste, porque o coração dele estava nas suas propriedades. O coração dele estava naquilo que ele achava que era dono. E mal ele sabia que não era dono de nada, né? Nunca vi ninguém levar para o túmulo o que conquistou na terra. Nunca ninguém levou. E nem levará. Então se o nosso coração se limpar, vivendo esta realidade que a palavra de Deus diz, coração limpo vê a Deus. Coração limpo está sempre vendo a Deus em tudo. Há um relacionamento de pai e filho, há um relacionamento de profundidade. E quando isto é uma verdade em nossas vidas, nós temos a mente de Cristo para entender a vontade dele. E nós temos a alegria de perguntar tudo o que nós vamos fazer, se o agrada, se é da vontade dele. Temos prazer em perguntar. Existem duas maneiras de nos tirar do comodismo religioso, e as duas estão na palavra de Deus. A primeira é a renovação da mente. Romanos 12, 2. Mente renovada. Diariamente o Espírito nos levará ao entendimento da graça, do favor imerecido, de você entender que tudo que você é e você tem é algo que foi realizado pela graça de Jesus. O segundo é este que nós estamos vendo aqui, é o confronto da palavra de Deus na nossa mente. É o confronto da palavra de Deus no culto. Ou quando você está ouvindo uma mensagem, seja ela de que maneira for, e
detalhe, aquele pequeno detalhe, talvez uma mensagem inteira, um pequeno detalhe, feriu a tua mente. Trouxe, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou assim? Por que eu vivo, sabe, tão distante, não sentindo? Aquele pequeno detalhe desceu no teu coração e mexeu contigo. Agora, a partir do momento que a palavra desceu no coração, amados, é com a gente, não é mais com ele. A decisão aí é nossa. Sou eu que preciso decidir para que direção eu vou. Porque o menino lá, o jovem, ele retirou-se triste. Quer dizer, a palavra desceu no coração, ele entendeu, mas não obedeceu. Ele preferiu seguir o que o coração dele mandava. E o coração é enganoso. Ele se foi. Então, a partir do momento que você ouve, você decide se quer ou não quer. Se você aceita ou rejeita a Deus. Porque o que Ele diz para nós é para o nosso bem. É para o nosso crescimento, é para a nossa maturidade. E quando nós temos recebido o que a palavra de Deus nos diz, nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus. E conhecendo esse Deus tão grande, a gente percebe que nós não precisamos de nada além dele. Não precisamos de nada. Ele é suficiente. Amém? Jesus é suficiente para tudo. E se nós temos um coração totalmente aberto para Ele, esse coração não carrega ídolo, só carrega Jesus, só carrega a palavra. E ele não é enganado por nada. Ele deixa de ser enganado por si mesmo, porque o maior engano somos nós que carregamos em nós mesmos. E quando nós temos essa habilidade e recebemos de Cristo através do Espírito Santo, eu não confio mais em mim. Sabe? Eu não confio mesmo. Eu sou falho. Por que eu vou confiar em mim? Prefiro conhecer naquele que não falha. Prefiro confiar naquele que não muda. Eu mudo. Eu mudo. Posso falar uma coisa e mudar daqui um pouco? Porque eu sou fraco. Não é verdade? Mas aquele que me vê, aquele que me conhece, não muda. Não que é certo eu ficar mudando, eu tenho que ter caráter. Mas o meu caráter ainda está sendo formado no caráter de Cristo. Dia a dia há uma mudança em nós. Dia a dia há uma perfeição. O Senhor trabalhando para que o meu caráter seja semelhante ao de Cristo. Aquele que mesmo com o dano seu não muda, diz o Salmo 15. Não muda. Quando o nosso caráter está formado, nós somos como Cristo. Nós cremos na palavra de Deus e nem a morte, nem a vida, ninguém poderá nos separar deste amor. Ninguém. Quando nós somos maduros nesta fé, nós temos um entendimento e temos uma vontade que a palavra nos confronta mesmo. Temos um desejo de dizer: Senhor, pode confrontar meu coração que eu quero mudança. Eu quero viver a grandeza dos céus. Eu quero viver a realidade de quem Tu és. Por isso, eu não tenho medo da palavra. Pelo contrário, eu quero a palavra. Eu quero a palavra viva. Eu quero viver esta palavra. Pode vir como vier. Confronta-me, ó Senhor, para que eu seja curado. Que não fique nada enraizado no meu coração, mas que a cada dia eu sinta o fluir da Tua graça na minha vida. Amém? Que o Espírito do Senhor nos dê entendimento. Então Jesus amou aquele jovem. Ele amou cada um de nós. Vamos tirar de nós
todo engano. E vamos deixar o Espírito Santo nos levar por esse caminho de entendimento e de sabedoria e de crescimento na verdade que nos liberta. Amém? Vamos colocar de pé e deixar o Espírito Santo ser aquele que é o professor, que é aquele que nos guia e nos gerou nele. Senhor amado, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito traga entendimento e maturidade ao Teu povo. Senhor, que a palavra que nos confronta nos cura. A palavra que nos confronta gera vida. A palavra que nos confronta gera maturidade. Nós, como filhos e filhas de Deus, desejamos o crescimento. Desejamos Te conhecer mais profundo. Queremos saber tudo ao Teu respeito, Senhor. Que quanto mais nós Te conhecemos, mais nós sabemos quem nós somos. Que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado. Que nesta noite a Tua presença, Pai, gere vida, gere cura, gere restauração, gere, Pai, cada dia mais entendimento, para que a gente ande no caminho certo, buscando esta palavra, buscando esta revelação que só Deus pode trazer. Obrigado, Jesus, por cada vida que aqui está, por cada lar aqui representado, por cada família. Cada um receba esta sabedoria do alto, para que vivam intensamente a graça do Senhor. Porque o meu lar é a primeira igreja, é no meu lar que o Senhor habita, é no meu coração, no coração da minha esposa, no coração dos meus filhos. É neste lugar que o Senhor habita, é lá que o Senhor mora. Se revela na minha casa, se revela, Senhor. É lá naquele lugar, é ali que o Senhor habita, na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida. Espírito Santo, se revela a nós. Traga, Senhor, entendimento para aquele que ainda não recebeu entendimento. Traga sabedoria para aquele que ainda não recebeu sabedoria. Traga cura para aquele que precisa ser curado. Traga, Jesus amado, cura física, cura espiritual, cura do corpo, da alma, do espírito. Cura, Senhor, cura as nossas vidas, cura as nossas feridas. Espírito Santo, eu creio neste mover, eu creio neste mover, meu Pai, eu creio neste mover em nome de Jesus, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, para todos sempre. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Vem, ó Pai, vem, ó Pai, aleluia, transformar o nosso coração com entendimento novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor. Os trabalhos da igreja continuam durante a semana, e eu já quero deixar os irmãos preparados que no mês de outubro é o mês da família. E a nossa ceia do mês de outubro será realizada lá na chácara. Família reunida, participando da ceia de manhã. Teremos também o batismo. Aquelas pessoas que estiverem preparadas para serem batizadas, serão batizadas também lá na chácara, tá bom, queridos? Nós já vamos nos preparando, porque será muito bom todos participarem da ceia do Senhor lá na chácara, um almoço depois, participando com alegria, um dia na presença do Senhor, como família de Deus, amém? Vamos colocar de pé, convidar nosso querido André para fazer essa oração final. Nós tenhamos, todos nós, uma semana de muita bênção, de muita vitória na presença do Senhor.
Louvado Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos passados aqui na tua presença, podendo, ó Deus, como igreja, como corpo, como família, adorar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por podermos participar da tua mesa, de termos parte contigo. Que o Senhor continue conosco, que a tua palavra continue nos instruindo, nos alimentando, fortalecendo a nossa fé, até que o Senhor venha. Obrigado, ó Pai, por tudo que temos recebido do Senhor. Fique conosco, fique com a nossa família, nos abençoe nessa semana, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.